Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos aí dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Lembre que nós estamos fazendo 2 capítulos dos Salmos e também nesta semana um capítulo das cartas de João, né? Tem o Evangelho de João, mas nós estamos aqui nas cartas de João, primeira carta de João. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 4. E o capítulo de número 4, ele tem aqui um daqueles textos bem conhecidos aí, maioria dos crentes acabam conhecendo esse texto, que é 1 João capítulo 4, versículo 19 até o versículo de número 20. Então, 1 João 4, 19 até o 20. Então, nós vamos ler esse texto. 1 João 4, 19 até o 20. Diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também ao seu irmão. Bom, lembra que desde ontem, João ele começou a dar algumas provas a partir de uma afirmação que ele fez. Ele fez uma afirmação no início do capítulo de número 3, de que nós somos filhos de Deus. Ele afirmou, somos chamados filhos de Deus. E aí ele vem comprovando como nós podemos afirmar que somos filhos de Deus. Dentro desta maneira de comprovar que somos filhos de Deus, ele vai, no início aqui do capítulo 4, ensinar como discernir ou como encontrar os falsos mestres. Esse texto, inclusive, causa alguma confusão, porque a expressão que João usa aqui é espíritos. Então ele fala assim, como nós podemos reconhecer um espírito que vem de Deus? E aí, durante muito tempo, a turma achou que esses espíritos aqui eram espíritos ou malignos, ou espíritos da parte de Deus mesmo, anjos ou enviados de Deus. Só que aqui João não está tratando de questões sobrenaturais. Ele está tratando de uma questão muito prática, que era o fato de que existia na igreja, ou a igreja que ele se dirigiu aqui à sua carta, havia no meio dessa igreja um grupo que defendia que Jesus não havia vindo em carne, que Jesus era uma espécie de espírito, de fantasma. Eles defendiam que Jesus não encarnou, não viveu entre nós como ser humano. E aí ele fala, olha, esses espíritos que não confessam Jesus, esses espíritos devem ser rejeitados. Esses mestres devem ser rejeitados. E aqui nós temos a nossa primeira lição. Os mestres que rejeitam a ortodoxia também devem ser rejeitados por nós. Mestres que rejeitam os princípios elementares da fé cristã devem também ser rejeitados por nós. Uma dicasinha para se encontrar um falso mestre, normalmente ele vai usar expressões como eu tenho o segredo. Então, quando alguém disser isso para você, já ligue o seu sinal de alerta. Eu tenho o segredo. Não, nós não temos o segredo. Nós temos a palavra revelada de Deus, que foi nos dada através dos apóstolos, e eles, de fato, tinham o segredo e revelaram esse segredo para nós. Então, hoje, não existe mais segredos, está tudo revelado na palavra de Deus. Uma outra expressão que esses falsos mestres usam de vez em vez é que eles acusam aqueles que guardam a sã doutrina, guardam a palavra, de serem religiosos. Então eles usam expressões do tipo, aqueles outros lá são muito religiosos. Por quê? Porque na verdade eles querem negociar a palavra de Deus, e aí eles, para fazer isso, têm que diminuir os seus oponentes, né? Tem que diminuir aqueles que vão os desmascarar. Então eles dizem, são muito religiosos, muito fanáticos, né? Então usam essa expressão. Uma expressão também muito usada pelos falsos mestres é recebi uma revelação. Então tome cuidado. Eu não estou dizendo que você não vai ouvir todo mundo que fale isso.
Mas quando você ouvir, tome cuidado, tome cuidado. A revelação é a revelação da palavra de Deus. Então, essa aqui é a primeira comprovação que João vai fazer, mas só que depois disso, ele vai retornar ao ensino sobre o amor. Ele retorna ao ensino que ele estava dando lá no capítulo de número 3. Parece que aqui ele faz meio que um parêntese ali no seu assunto amor e insere aí a questão do tratamento aos falsos mestres. Bom, retornando ao amor, ele vai nos ensinar duas coisas aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, que o nosso amor é baseado no amor de Deus. Sempre que a Bíblia nos trouxer algum tipo de imperativo, por exemplo, aqui nesse caso, ele está falando do amar ao seu irmão, versículo 21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, ele está dando uma ordem para amar o irmão. Sempre que a Bíblia der um imperativo, ele vai fazer uma afirmação antes. E a afirmação que ele faz é: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, antes do imperativo, antes da ordem, ele vem trazendo uma afirmação. Ele vem trazendo ali uma promessa. Nesse caso, nem é uma promessa, é uma realidade. Qual é a realidade? Que Deus nos amou primeiro. Então, a primeira coisa, se queremos amar qualquer pessoa, nós temos que meditar no amor de Deus. E o amor de Deus, ele tem algumas características. Por exemplo, o amor de Deus é paciente, e nós sabemos disso, né? O quanto Deus foi paciente com nós mesmos. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava assim meio que impaciente com um indivíduo que estava assim meio que enrolando na fé, e eu já estava começando a perder a paciência com ele. E aí veio aquela impressão no meu espírito assim: poxa, mas Deus foi tão paciente com você, será que você não pode ser mais paciente com essa pessoa? E aí aquilo caiu uma ficha. Eu falei: meu Deus, o Senhor foi tão paciente comigo, o Senhor me aguardou, o Senhor esperou, o Senhor falou de novo, falou de novo, falou de novo. Será que eu não posso ser paciente com essa pessoa? Não, vou caminhar um pouco mais com ele. E essa é a realidade. Nós temos que nos lembrar que o amor de Deus é paciente, e ele foi paciente conosco. O quanto Deus nos cuidou pacientemente de nós mesmos. Outra característica do amor de Deus: o amor de Deus é misericordioso. Deus, ele perdoa sempre, sempre, sempre. Próprio João, no capítulo 1 aqui da sua carta, ele vai falar que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus, ele é perdoador, é misericordioso, sempre derramando misericórdia. E nós precisamos meditar na misericórdia de Deus, encher o nosso coração e lembrar o quanto Deus nos perdoa. Às vezes você já saiu hoje de manhã para o trabalho, talvez você já está no caminho do trabalho, ou você está acordando já, e talvez você já acordou pecando. Já acordou murmurando, já está indo para o trabalho murmurando, já murmurou em relação a algum motorista mais desatento e próximo de você. Isso é natural e Deus está nos perdoando sempre. Então, nós temos que meditar no fato de que Deus é misericordioso. Mas não só isso, Deus também é compassivo. É interessante que várias vezes durante a caminhada de Jesus, a Bíblia relata que Jesus sentiu compaixão. Compassivo, né? É uma outra palavra para empatia. Ele olhava para aquelas pessoas e se apaixonava com amor, com vigor, conseguia enxergar a dor daquelas pessoas, conseguia enxergar a necessidade, a carestia daquelas pessoas. E, de fato, Deus fez isso conosco. Deus nos olhou com compaixão, enxergando a nossa necessidade, enxergando as nossas carências. E isso enche o nosso coração. Mas não só isso. O amor de Deus, citei aqui um exemplo, é paciente, é misericordioso, é compassivo. Poderia falar da bondade e de outras coisas. Mas o amor de Deus também é justo. Deus, ele nos disciplina. E nós não podemos retirar ou não podemos nos esquecer desta verdade bíblica, de que Deus usa as vicissitudes da vida
Deus usa as dificuldades da vida, Deus usa as dores que enfrentamos como uma forma de nos disciplinar, de nos ensinar, de maneira pedagógica. Então talvez você está enfrentando aí uma luta, uma dificuldade, não se esqueça que isso pode ser, ou em algum momento isso vai ser disciplina para você, porque Deus nos ama e Ele nos disciplina porque nos ama. Então o amor de Deus é justo, Ele disciplina, e o amor de Deus também é santo. E o que nós aprendemos com a santidade do amor de Deus? É que Ele trabalha comigo e com você para gerar em nós essa imagem, a imagem do Filho de Deus. Ele nos santificou e continua nos santificando porque Ele quer que nós avancemos, o crescimento na fé, o discipulado. Deus quer isso em nós. Então por isso Ele trabalha conosco para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso é parte do amor de Deus. O amor de Deus tem algumas características e essa é parte desse amor. E o texto de João, ele começa com essa afirmação: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira coisa que temos que fazer é meditar no grande amor de Deus por nós. No quanto Deus foi cuidadoso, amoroso, o quanto Deus foi fiel, santo, justo, bondoso, compassivo, amoroso, perdoador, misericordioso, enfim. Temos que meditar nisso. Porque aí depois disso nós avançamos então para o segundo passo. Nós devemos amar. Mas nós devemos amar como Cristo nos amou. E aqui está talvez a chave do ensino. Aqui está talvez o ponto central, a ênfase do ensino. O conceito de amor que foi desenvolvido a partir do mundo, especialmente a partir da década de 60, é um tipo de amor que é exatamente oposto, diametralmente oposto ao amor ensinado nas Escrituras. O amor do mundo hoje diz que você precisa aceitar tudo. O amor do mundo hoje diz que se você amar, você é livre para aceitar o que o outro faz, mas o que o outro faz não pode alcançar a sua própria vida. O que nós temos hoje de amor no mundo é uma caricatura mal feita do amor. Por isso nós precisamos voltar para as Escrituras, e foi o que eu fiz agora há pouco, para lembrar qual é o modelo de amor, qual é o modelo de amor no qual nós estamos inseridos. Nós temos que amar, mas amar a partir do modelo que Deus nos deixou. E aí, por isso precisamos voltar para as Escrituras e nos de novo meditar no amor. Nós amamos como Cristo nos amou. E Cristo nos amou daquela maneira como eu mostrei agora há pouco. Bom, já precisamos caminhar aí para encerrar. Eu quero aqui concluir, né? Ou seja, a moral da história aí de tudo isso que nós falamos é que o amor verdadeiro, ele é capaz de se sacrificar em favor do outro. O amor do mundo, ele é um amor que diz: o que você pode fazer por mim? Aceite-me como eu sou, aceite-me do jeito que eu sou, é assim mesmo, você vai ter que me aceitar, porque você tem que me amar. O amor do mundo, ele cobra ser amado, mas ele não está disposto a amar. Já o amor que a Bíblia ensina é o amor que olha para o grande amor de Deus por nós e é capaz de se sacrificar pelo outro. E aí nós já entramos então na nossa aplicação, o desafio do Léo. Dentro dessa perspectiva, pense em como você pode amar mais hoje. E lembre que existe uma ordem moral do amor, né? Primeiro a sua família, depois a sua igreja local, depois as pessoas, seus amigos e ou demais familiares. Mas o ponto aqui, qual é? É que nós recebemos um padrão de amor. Nós recebemos um modelo de amor. E é com esse modelo de amor que nós devemos amar os outros. E aí eu fiz uma descrição desse amor rapidamente aqui para vocês se lembrarem que o amor de Deus e o amor que Ele espera que nós amemos uns aos outros, é muito diferente
do que nós aprendemos no mundo. No mundo, o amor é exigente, o amor é egoísta, mas o que a Bíblia ensina é exatamente o contrário. É um amor doador, um amor sacrificial, capaz de dar-se uns pelos outros. E é com esse tipo de amor que nós devemos amar, e esse é o nosso desafio, né? E é um desafio grande, muito grande, mas o Senhor sempre tem nos capacitado. Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, diante do Senhor que nós nos apresentamos agora e nos apresentamos adorando e louvando o Teu nome. Pai, obrigado por Teu grande amor. Obrigado por esse amor misericordioso, compassivo, paciente. Obrigado por esse amor justo, capaz de nos disciplinar. Obrigado por esse amor santo que nos molda, que nos transforma à imagem do Teu Filho. Obrigado por esse amor bondoso, entregue, Senhor Deus, de maneira incondicional a nós mesmos. E é com esse tipo de amor que nós devemos amar uns aos outros. É com esse tipo de amor que nós devemos amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Pai, essa é uma tarefa muito, muito difícil, porque nós somos ensinados no mundo que amar ou receber amor é mais importante do que dar. Que o amor é aquele que aceita tudo de maneira incondicional. Mas não é assim que a Tua palavra nos ensina. E por isso nós precisamos voltar às Escrituras para aprender com o Senhor. E esse é o nosso desafio e eu peço que o Senhor nos ajude nesta manhã. Eu oro, meu Pai, na certeza de que o Senhor nos ouve e nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.